Pessoal, tudo bom com vocês? Acho que vale a pena eu, antes de começar, me apresentar para aqueles que eventualmente não me conhecem. Meu nome é Áureo Toledo, eu sou professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, sou doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e tenho dois pós-doutorados, um pela Universidade de Manchester, no Reino Unido, e outro pela George Mason University, nos Estados Unidos, né? Eu gostaria muito também de agradecer a todos os comentários e sugestões ao meu vídeo anterior, em que eu debati sobretudo a política de quarentena no Brasil e a pandemia de coronavírus. Muito obrigado mesmo a todo mundo que viu, compartilhou e comentou. Hoje eu gostaria aqui de ponderar com vocês as razões que me fazem crer que a resposta do governo federal à pandemia de Covid-19 ela foi e ainda é muito ruim, muito inadequada, com algumas ações inclusive tendo potencial para colocar em sério risco a vida de muitas pessoas. Eu vou deixar no post aqui desse vídeo todos os links que eu utilizei para formular o argumento que eu vou apresentar para vocês agora. E aí vocês podem, quem tiver interesse, confrontar os dados ali com o argumento que eu construí. No entanto, antes de entrar na apresentação das razões, eu tenho que explicitar para vocês os critérios que eu estou utilizando para fazer esse tipo de avaliação. Em suma, quais são os pressupostos com os quais eu estou trabalhando para fazer esse tipo de avaliação sobre a resposta do governo federal? O primeiro pressuposto é que nesse momento a gente não tem que ficar precificando vida, né? Tipo, agora vão morrer 5, 7 mil, mas lá na frente vão morrer muito mais. Não. No curto prazo, eu penso que a meta, né, deva ser colocar todos os instrumentos que nós temos à nossa disposição, instrumentos médicos, instrumentos econômicos, sobretudo, para salvar todas as vidas possíveis. Esse é um primeiro pressuposto normativo, é com ele que é isso que tem que nos orientar. O segundo pressuposto é que, por ser uma doença nova, para a qual ainda há muita controvérsia médica sobre como tratá-la, por exemplo, a gente não sabe se depois que a gente é infectado a gente desenvolve anticorpos, isso não tem evidência ainda que comprove isso. Penso que o caminho mais responsável é ser conservador. Ser conservador é que eu estou querendo chamar a atenção para o fato de que a gente tem que evitar medidas que possam colocar em risco a vida das pessoas, né? Não tem que ficar torcendo para que algo dê certo. A gente tem que ir para onde a gente tem evidência que dá certo, minimamente certo. Terceiro pressuposto. Hoje a gente já tem algumas certezas. O vírus não fugiu de um laboratório na China. O vírus é resultado de uma mutação. E ele vai, agora ele passou a conviver com a gente, ele vai continuar convivendo conosco e vamos precisar em algum momento desenvolver vacinas para ele. A Covid-19, meu quarto pressuposto, ela é uma doença perigosa. Tem pessoas que acham que vai ser só uma gripe, mas eu penso que a Covid-19 é uma doença sim muito perigosa. Ela pode ter uma letalidade maior em pessoas idosas, no entanto, os jovens não estão imunes a elas. Quem disse isso não sou eu, é a OMS. Além da taxa de transmissão muito alta, a Covid-19 ela estressa muito o sistema de saúde pela quantidade de pessoas que são levadas ao sistema de saúde precisando de ajuda, né? Então, essa é mais uma razão do perigo da Covid-19. Por fim, já existem indícios também de que a Covid-19 ela mata devido à fibrose pulmonar e causando infecções generalizadas no organismo da pessoa. Então, as pessoas não morrem só porque elas tinham doenças prévias, elas morrem devido à decorrência da atuação do vírus no nosso organismo. Quinto pressuposto, em situações de crise aguda como a atual, eu penso que o governo federal deva ter um papel de liderança e coordenação geral das atividades frente ao surto, além do fato de que organismos importantes que atuam nesse tipo de situação, e aqui eu faço referência sobretudo ao Ministério da Saúde, por exemplo, ao Banco Central, ao Tesouro Nacional, esses organismos eles estão ligados ao Executivo Federal ou a ele atuam de forma muito paralela, né? Isso, né, não quer dizer
que a gente tenha que eximir de responsabilidades prefeituras e governos estaduais. Pelo contrário, esses órgãos, né, essas esferas de poder também precisam ser cobradas, né? O SUS, por exemplo, é um Sistema Nacional de Saúde, mas a sua operacionalização na ponta, né, se dá nos governos e nos municípios, né? No entanto, eu não vou, por questões de espaço, eu não vou ficar abrindo o leque para discutir a atuação de estados e municípios, porque são diferentes. No Brasil, existem muitos municípios e muitos estados no Brasil. No entanto, eu vou me restringir ao governo federal, sobretudo porque eu já disse, ele tem que ter um papel de liderança e de coordenação geral, mas reforço, isso não exime as outras esferas de poder. Por fim, o último pressuposto com o qual estou trabalhando é que a resposta à Covid-19 ela não deve se restringir apenas à quarentena, ao isolamento social. Dada a conjuntura brasileira, em que a gente tem poucos testes ainda, e nós somos um país bastante desigual em termos socioeconômicos, no curto prazo a gente tem que ter sim essas políticas de isolamento, né? Mas a elas a gente deve associar outro tipo de ação. Ações, sobretudo, em termos econômicos, em que a população mais carente possa vir a ser assistida e tenha condições de ficar em casa para não infectar aquelas pessoas que, infelizmente, vão ter que prestar os serviços essenciais de forma muito valorosa, estão fazendo isso. Assim como o governo tem que continuar envidando esforços em, por exemplo, pesquisas científicas para contribuir com todos os esforços necessários para atender aqueles que vão precisar de assistência. Com tudo isso levantado, agora eu parto para análise, né? Por que eu acho, então, que a resposta do governo federal foi bastante inadequada, bastante ruim à pandemia? Para fazer isso, para responder a vocês, eu vou organizar meu argumento em duas partes. A primeira que eu vou chamar aqui de ações preventivas e depois ações de defesa uma vez o vírus já estando no território brasileiro. No que tange às ações preventivas, eu acho que é importante ter em mente que as informações sobre o vírus, né, sobre a sua origem, elas não chegaram de forma homogênea, né, no mundo todo, né? Existem relatos, sim, de que o governo chinês, inclusive, omitiu informações. No entanto, nós já hoje temos dados concretos de que a emergência do vírus, notícias da emergência desse vírus começaram a circular em dezembro de 2019. O governo chinês, inclusive, notificou a Organização Mundial de Saúde sobre um tipo diferente de pneumonia que estava aparecendo lá em Wuhan. Isso foi notificado no dia 31 de dezembro de 2019. No final de janeiro de 2020, já haviam casos reportados de mortes por coronavírus na China e 24 países já tinham casos suspeitos. Àquela época, o governo federal brasileiro, outras autoridades, influenciadores de opinião, enfim, eles estavam demonstrando ainda uma preocupação relativa, alguns mais, outros menos. A pergunta que fica então seria a seguinte: já naquele momento, seria possível fazer alguma coisa para se evitar que o vírus chegasse ao nosso país? Eu penso que sim. Com base naquelas informações, e assumindo que o vírus chegou mediante transporte aéreo internacional, alguém viajou para a Europa, para os Estados Unidos, para alguma região que já tinha contato com o vírus e acabou trazendo isso para o Brasil. Salvo engano, o primeiro caso em São Paulo foi de uma pessoa que estava retornando da Itália, por exemplo. O governo podia começar a monitorar passageiros que estavam chegando em voos internacionais. Aqui é importante lembrar que a competência para lidar com o tráfego aéreo ela não é dos estados, não é dos municípios. A competência para lidar legislativamente e administrativamente com esse tipo de transporte é do governo federal. Então, penso que seriam importantes medidas para monitoramento desses passageiros. Só para vocês terem uma noção, apenas nos aeroportos de Guarulhos e Brasília,
Diariamente passam cerca de 165 mil pessoas e ao menos até o dia 19 de março, medidas como triagem de passageiros vindos de locais suspeitos ou mesmo controle da temperatura não haviam sido feitas. Pelo contrário, tinham estados que tentaram medir a temperatura de passageiros. Foi o caso da Bahia, mas a Anvisa, ela impediu isso. Depois foi judicializado e depois conseguiram voltar a medir. Mas num primeiro momento não houve nenhum esforço para monitorar, para tentar ver quais eram os passageiros suspeitos que estavam entrando no país, Outros países naquela época já estavam fazendo isso. No entanto, se a gente olha para o caso brasileiro, as fronteiras terrestres com países da América do Sul foram fechadas apenas no dia 19 de março. A proibição de estrangeiros de todas as nacionalidades no país só foi oficializada no dia 17 de março. Eu, particularmente, escutei relatos de pessoas que vieram da Itália no meio de março e que quando elas chegaram, deram entrada no Brasil, a orientação que elas recebiam era, olha, se você se apresentar algum dos sintomas da Covid-19, você vai para o hospital e informa que você veio da Itália. Era isso que estava sendo feito à época. Adicionalmente, aqui é importante a gente também destacar que a importação de testes rápidos para a detecção da Covid-19 foi apenas recentemente aventada pelo governo. É esperado que nessa segunda agora, o Brasil comece a receber o primeiro lote de testes rápidos e que até terça-feira, algo em torno, a informação que veio do governo é que 5 milhões de testes estejam disponíveis. Esses testes vão ser, num primeiro momento, direcionados aos profissionais da saúde. Aqui acho que cabe uma nota mais técnica. A diferença do teste rápido para o teste tradicional é que o teste rápido ele não depende do envio de material sorológico para o laboratório. Você não tem que coletar, por exemplo, o sangue, a urina, mandar para o laboratório analisa e devolve. O teste rápido é tipo como aqueles testes para medir a glicose no sangue. Você fura o dedo, pega uma gota de sangue e avalia, Há quem diga que esse tipo de teste ele não é 100% confiável, mas ele dá algum direcionamento para a ação, Aqui é importante, no entanto, dizer que esse tipo de teste, ainda não está tão comum, com exceção acho, da Coreia do Sul, ainda ele não é tão comum, mas é algo que já estava em alguma medida à disposição. Isso em termos de medidas preventivas. Em termos de ações de defesa, uma vez o vírus já circulando entre a gente, já tendo o que eles chamam de infecção comunitária. O que poderia ser feito? Até o momento, para um país como o Brasil, onde a gente tem uma população gigantesca, dimensões continentais, muita desigualdade socioeconômica, tem se afirmado, que a melhor saída para evitar a proliferação do vírus são medidas de distanciamento social. No nosso caso, o governo federal e aqui particularmente a presidência da República, ela vem nos últimos dias subestimando o impacto dessa doença. Muitas vezes comparando essa doença só a uma gripezinha, um resfriado, a despeito do número de mortos que essa doença vem fazendo no mundo todo. Isso coloca um debate entre aquelas pessoas que acham que a gente tem que ficar isolado e aquelas que acham que a gente tem que voltar a trabalhar mantendo isolados somente as pessoas do grupo de risco. Eu já disse no outro vídeo, reforço aqui, eu considero o isolamento vertical bastante inadequado na nossa conjuntura. Quando a gente tem uma sociedade bastante desigual, não temos todos os recursos para ficar testando as pessoas e monitorando quem está infectado ou não. Só para vocês terem uma noção, há comunidades no Recife, uma cidade gigantesca no nordeste do país, em que comunidades lá ficam 11 dias sem água. Mesmo as pessoas, os mais idosos que vão ficar isolados, como é que eles vão se higienizar para evitar a infecção? Isso é uma questão importante. Aí, por exemplo, é um lugar que a gente tem que começar também a cobrar os governos estaduais.
No que tange as respostas econômicas, como eu disse no outro vídeo, uma série delas já foram feitas, né? No que eu apurei até o momento, a principal crítica que se faz a elas é que elas vão demorar ainda um pouco para começar a engrenar, e já tem empresa que está quebrando agora, né? Elas vão demorar a engrenar para injetar os recursos na economia e muitas medidas importantes ainda sequer saíram do papel. Aqui eu acho que cabe uma nota, a gente lembrar da medida provisória 927, aquela em que no seu artigo 18 suspendia o contrato de trabalho por até 4 meses. Depois de muita pressão, o governo revogou esse artigo específico dessa MP. Mas foi uma tentativa de cortar recurso no momento em que, penso eu, o que a gente precisa é o contrário, injetar recurso na economia, para garantir que as pessoas possam manter essas políticas de quarentena. Por fim, é importante aqui destacar que, dado que a Covid-19 é uma doença nova, há ainda muita controvérsia sobre qual a melhor forma para a gente combater ela, né? A despeito das diferenças entre os países no mundo, eu acho que vale a pena a gente levar em consideração o que alguns países no mundo estão fazendo para combater essa doença, né? Tem um link específico que eu vou deixar no post, que faz um compilado geral de como os países estão tratando a doença, mas aqui nesse vídeo eu queria particularmente chamar a atenção de vocês para o caso de Taiwan, né? Por que Taiwan? Taiwan, para quem não sabe, é uma ilha próxima à China, tem aproximadamente pouco mais de 23 milhões de habitantes, e o que eu apurei até hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, é que lá do lado da China, o centro, né, de onde surgiu a Covid-19, Taiwan hoje tem confirmados 283 casos, 2 mortes, 30 recuperações e até o momento 251 casos ativos. Se a gente assumir que esses dados estão corretos, né, o que fez Taiwan ter esses números que a mim me chamam muita atenção, né? Do lado do centro, né, de emergência da doença, o país tem até hoje 2 mortes. Então o que Taiwan fez? Guardadas as diferenças de magnitude, né, tipo Taiwan é uma ilha, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então é mais difícil, né? A resposta brasileira, a coordenação dela é mais difícil do que uma resposta da coordenação que a gente teria que esperar em Taiwan. O que Taiwan fez, né? Eu acho que vale refletir sobre essas experiências internacionais e pensar o caso de Taiwan também, e na medida do possível a gente tentar tirar algumas lições, né, para refinar a nossa resposta a essa pandemia. Primeiro ponto que eu queria chamar a atenção lá no que eu designei aqui de ações preventivas. Como Taiwan tem muitos voos diretos com a região de Wuhan, o país começou a inspecionar os passageiros já em 31 de dezembro de 2019. No dia que a China notificou a OMS, Taiwan começou a monitorar os passageiros que vinham de Wuhan. Em 23 de janeiro de 2020, Taiwan baniu os residentes de Wuhan de entrarem no seu território. No dia 25, Taiwan suspendeu os tours para a China e no dia 6 de fevereiro baniu visitantes chineses de entrar no seu país. Aqui é importante, né, fazer um parênteses, há toda uma questão se Taiwan é um país ou se é uma província chinesa. A China diz que é uma província chinesa, Taiwan quer mais independência. Eu não vou entrar nessa discussão agora, mas eu reconheço que ela existe. E existem pessoas muito mais qualificadas do que eu para fazer esse tipo de debate. O segundo passo preventivo que Taiwan fez foi garantir que o material médico estivesse à disposição dos profissionais da saúde para lidar com um surto. Então, no dia 24 de janeiro, o governo de Taiwan suspendeu a exportação de máscaras hospitalares, né, e solicitou que as companhias nacionais aumentassem a produção desse material, né? Além disso, o governo tomou para si a responsabilidade de assegurar que essas máscaras chegassem a quem realmente precisa delas
e com isso evitar, por exemplo, o abuso de preços, né? Então, se a gente pensa em termos preventivos, a lição que a gente consegue ter de Taiwan é que Taiwan agiu rápido. Esse é um primeiro ponto. Em termos de gestão, né, do que eu estava chamando de ações de defesa, em Taiwan criou-se um comando unificado para lidar com a Covid, liderado pelos Ministérios da Saúde e do Bem-Estar Social, enviando assim uma mensagem única para a população. Era essa orientação para a população, é isso que vocês têm que fazer. Além de programas de conscientização sobre higienização, sobre o distanciamento social, etc, etc. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a última notícia que eu apurei foi que ontem houve 15 novos casos de Covid-19 no país, né? Desses 15, 14 foram importados. O que é importados? Esses casos vieram de fora do país. Apenas um foi de infecção doméstica. Então, a gente vê que o que eles chamam de infecção comunitária, né, quando as pessoas do país já estão se contaminando, Taiwan já está baixando muito esse número, e os casos que ainda estão chegando são pessoas que estão trazendo o vírus de fora do país. Enfim, penso que existem questões éticas, políticas, que merecem sempre a nossa atenção quando a gente fala de restrição à mobilidade humana, assim como a gente tem que tomar cuidado para levar em consideração as especificidades do caso taiwanês. No entanto, é devido a essa série de razões que eu apresentei aqui para vocês que eu penso que a resposta do governo brasileiro, particularmente da esfera federal, foi bastante ruim, foi e ainda é bastante ruim, colocando em perigo a vida das pessoas mais fragilizadas. A desconexão entre os governos estaduais, governo federal, prefeitos, nesse momento atrapalha muito, assim como defender que o isolamento parcial é a melhor saída sem o devido embasamento científico, né? Isso me parece uma temeridade tremenda. Infelizmente, nesse momento, a impressão que eu tenho é que a gente está sem liderança, é um navio que está sem comandante. Enfim, eram essas as ponderações que eu queria trazer para vocês. Agradeço a atenção de todo mundo e a gente se vê então num próximo vídeo. Obrigadão, até mais.